Oi, gente, tudo bem com vocês? Kézia Menezes por aqui pra gente conversar um pouquinho hoje sobre os dois últimos personagens aí do Jang-Man. Sim, vocês sabem, quem me conhece há um tempo e já me acompanha aqui no canal há um tempo sabe que o Jang-Man é o meu ator favorito da vida, não só de atores turcos, mas de todos os atores, ele é o meu preferido. Tá? Gosto muito do trabalho de outras pessoas, mas ele é o meu número 1, tá? Tá lá no pódio. E nós vamos falar desses dois personagens dele, Sandokan e El Turco. Vamos lá conversar sobre isso? Vem comigo! Então, galera, eu vou contextualizar vocês aí da época que as histórias se passam, tá? Pra gente ter aí um entendimento bom mesmo do que qual eram as épocas, né? Costumes da época, para ficar tudo bem sinalizadinho aí. Vamos lá então, galera. Em questão de lançamento para o público, El Turco foi lançado primeiro e Sandokan depois, tá bom? Sandokan é o tigre da Malásia, tá? O Jan tava pesando mais ou menos uns 85 quilos para poder interpretar esse personagem, tá? A história do tigre da Malásia, a história de Sandokan, se passa em 1840, tá? Na Malásia, Bornéu, tá? No sudeste da Ásia, um período em que o poder britânico dominava aquela região, tá? E essa série foi gravada em 2024, tá? Então, Sandokan ali, de informação contextual, é essa, tá? E El Turco se passa em 1683 na Itália, tá? Em Moena, beleza? O Jan tava pesando mais ou menos 103 quilos para interpretar esse personagem, tá? El Turco é uma lenda italiana que La Turquia, tá? Que é celebrada até hoje em Moena, tá? Após a derrota do Império Otomano na Batalha de Viena em 1683. Então esse aí é o contexto histórico de Sandokan e de El Turco. Mas aí, dos looks desses personagens, o que a gente pode falar sobre? Sandokan era um pirata, né? Então, tinha bem aquele estilo Aladdin, né? De vestimenta, tá? Tem cenas que ele tá com um turbante na cabeça. A maquiagem, nesse caso, no rosto, o olho tava bem preto, tá? A linha d'água aqui com lápis preto, bem preto mesmo. Então tinha um olhar mais sério, mais pesado ali por conta disso, tá? O cabelo tava mais ou menos da mesma altura ali, do mesmo tamanho, mas me parece, assim, de simples observação, que na época de El Turco, na época que foi gravada El Turco, o cabelo dele tava um pouco mais cheio, tá? Na época que foi gravada El Turco, tá? Eu falei a época que foi gravado Sandokan e não falei de El Turco, né? El Turco foi gravado em 2022, entre 2022 e 2023, tá? El Turco, tá? Na Hungria que foi gravado, esse eu sei bem. O Sandokan não sei dizer ao certo, tá? Mas El Turco teve muitas cenas gravadas na Hungria, ou acho que a série inteira mesmo, tá? Mas voltando aqui, o Sandokan era um pirata, então, né? Então tem ali aquela calça saruel, tá? Aquela saruelzona mesmo, tá? E quem olha de longe na hora que a gente tá assistindo a série, não sei o que, empolgado com a atuação ali, não percebe isso, tá? Acha que é uma túnica, alguma coisa assim, mas não, é uma calça saruel, tá? Tem o elástico lá no punho, tipo a calça Aladdin, tá? E aquela saruelzona grandona para dar mobilidade, né? Para pulos, saltos,
né, e não deixar ali também o homem desprotegido, né, no sentido de aparecer o que não era para aparecer e tal. Então, ela tem a mobilidade talvez de uma túnica, né, mas é um saruelzão assim para deixar bem à vontade, tá? Então ele tem às vezes uma terceira peça, tá? Em pano mesmo, em linho talvez, que ele põe por cima, põe um cinto por cima, ou alguma amarração, alguma coisa assim, tá? Às vezes é só aquela saruelzona lá e uma outra camisa que vai ser abertinha só aqui em cima, mas de resto é inteiriça, tá? Tem as joias dele, tá? Porque vocês sabem que pirata gosta de ouro. Então tem as joias, tá? Colares, pulseiras ali que tem, tá? Tem a pulseira, o colar com o dente de um tigre, né? De um dente de sabre. Um tigre dente de sabre. Que o pai dele deu a ele, né? Quando ele era criança, mas ele só vai se lembrar disso depois, tá? Só depois que ele vai achar isso, vai lembrar e blá, 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 tá? Não vou dar spoiler da história aqui, mas tem um colar, tá? Cabelo grande, às vezes tem tipo um twist, aqui parte do cabelo preso, parte do cabelo solto, tá? Em algumas cenas, e tem um twist aqui na parte presa para não ficar o cabelo assim muito solto e até atrapalhar na hora da cena, tá? Então, o cabelo mais preso, talvez é por causa disso. E quando o cabelo tá mais solto, tem algumas trancinhas no cabelo, alguns tererês, né, que a gente fala hoje em dia, também para dar uma amenizada, assim, do cabelo não ficar caindo muito no rosto e tal. E a vestimenta dele, assim, mais bonita, né, do personagem, mais bonita, assim, foi no aniversário da protagonista, aniversário da Marianne, né? Que eles próprios lá prepararam, tá? Em Labuan, prepararam aquela vestimenta para ele, então era uma veste toda bordada, sabe? Um saruelzão também, mas assim, a capa que tinha por cima parece uma doma, né? De chefe de cozinha. É bem parecida assim, mal comparando, tá? Mal comparando, parece ali, é toda bordada e ainda tem um lenço sim, né, tipo um echarpe grande assim por cima, então é a veste mais bonita, tá? Mas normalmente ele tá com aquele saruelzão, uma camisa que às vezes abre só até certo ponto e de resto é inteiriça, às vezes com uma terceira peça por cima, tá? Presa com algum cinto, por causa da espada, né, ali, ou com uma amarração, enfim, tá? E as joias ali que ele tinha, tá? Então esse é o look aí Sandokan, tá? E o turco já tem mesmo uma calça normal, porque já se passaram mais ou menos uns 200 anos, né? Tipo isso, quase 200 anos ali, de uma época para outra, então houve uma evolução ali na moda, né? O turco era um guerreiro otomano que foi acusado de traição, tá? E ele tava para ser mandado pro outro mundo, né? E ele conseguiu fugir e disse que provaria a inocência dele. Então ele vai para Itália, para Moena, para poder tentar entender ali o que tinha acontecido e provar a inocência dele, tá? E acaba sendo um guerreiro admirado e ovacionado em Moena, porque ajudou o povo ali a ir contra os seus governantes corruptos que estavam querendo arrancar dinheiro deles, impostos além do que era ali preciso e tal, tá? Então, por causa disso, até hoje tem a comemoração aí dessa lenda lá Turquia por conta dessa história aí de El Turco, tá? El Turco, ele usava uma calça mesmo, normal, tá? Calça que hoje em dia a gente falaria de alfaiataria, né?
não tinha jeans naquela época, então era ali um linho, um tergal, algum tecido assim, tá? Que tinha uma calça normal, como a gente conhece hoje, corte reto, tá? E a camisa em cima era... se fosse um pouco mais comprida, que era ali tipo que do uniforme do exército otomano, né? Era mais comprida e abotoada, com umas abotoaduras bonitas e tal, assim, tá? Com botões, tinha tipo não sei explicar, como se fosse uma argolinha assim, que vinha e fechava aqui no botão. Eu não tô sabendo explicar, tá? Mas na hora que eu botar a foto vocês vão entender do que eu tô falando, tá? E tinha aquelas abotoaduras bonitas, né? Então, e quando tava um pouco mais simples, né? Porque quando ele saiu da Turquia para ir até Moena para tentar entender, para Itália para entender isso aí, ele usou camisa assim mais simples, né? Até para não chamar tanta atenção assim também. Então era uma calça normal, simples, né? Tal, com cinto, também com lugar para ele colocar a espada dele, tipo um punhal, um negócio assim. Então tinha aquele cinto, segurava ali a calça e o punhal, tá? Botão ou às vezes um cinto de corda, né? De cadarço, alguma coisa assim, também para amarrar ali, mas era uma calça como a gente conhece hoje em dia, tá? A camisa em cima ou era inteiriça, né? Assim, de colocar por cima toda inteiriça, ou então também aberta mais aqui em cima e daqui para baixo inteira, tá? E tinha também terceiras peças por cima, como se fosse um chale, uma túnica grande, e aí poderia ser transpassado e presa com o próprio cinto, ou então ficava aberta mesmo, como uma túnica, né? Um colete grande. Então, nisso aí é bem parecido, tá? Sandokan com El Turco, nesse sentido da camisa, tá? Era bem parecido ali. E em alguns episódios El Turco, em nos episódios ali finais, ele usa a armadura, tá? Do exército, uniforme, a armadura ali do exército italiano ou otomano. Na armadura de um exército lá, tá? Tem muito tempo que eu já assisti ao Turco e eu esqueci, tá? Se é do otomano ou do italiano, mas o importante é que ele pega lá uma armadura e se passa ali por um soldado, tá? Por um tempo, um soldado, acho que italiano, sim. Passa-se como um soldado italiano, com as armaduras, as ferramentas, tinha um capacete assim e tal. Então, aquela armadura ali, em alguns episódios, tá? O sapato era ali, tipo, uma botina, um negócio ali forte que botava no pé, de couro, para poder proteger ali dos percalços, tá? Para dar conta de pular de um lado para o outro e correr atrás e não sei o quê. Então, tanto em Sandokan quanto em El Turco era ali o sapato de couro, provavelmente, tá? E para proteger os pés, para que não se machucasse, tá? E então, um certo tempo ali da série, dos episódios, mais para os episódios finais, ele usou a armadura ali, tá? Do exército. E também, tá? Depois de usar a armadura, voltou pro look original dele ali, né? E usa uma capa por cima, tá? Uma capa mesmo, igual a capa do Chapeuzinho Vermelho, tá? Igual a capa do personagem lá da foice. Vocês sabem, né? Que eu não posso falar aqui. Mas porque personagem da foice, que tem uma capa preta? Então, aquele personagem ali, tá? Aquela capa igualzinha, tá? Com um capuz grandão para conseguir tampar boa parte do rosto ali. Amarra aqui a capa, tá? Igual Chapeuzinho Vermelho e esse personagem aí da foice, né?
e grandona preta para cobrir, esconder ali quem ele era, tá? Então tem essa coisa aí. Depois ele volta, no último episódio, ele volta feliz, contente, com a consciência tranquila de que ele provou a inocência dele ali, e volta com o look do primeiro episódio ali, das primeiras cenas, aquele look vermelho do exército otomano ali na Turquia, tá? Não sei se eu consegui explicar muito bem, tá? Mas se alguma coisa ficou embolada e tal, vocês deixem para mim nos comentários que eu respondo vocês, tá? Esqueci de falar uma coisa, o Turco foi lançado mundialmente, tá? Em 21 de março de 2025, tá? E Sandokan foi lançado dia 1º de dezembro de 2025 na Itália, tá? E depois foi sendo lançado aos poucos em outros países, tá? Aqui no Brasil foi lançado no dia 19 de janeiro, tá? Na Netflix. E o Turco está no Globoplay, tá? Então, para quem quiser assistir aí, o Turco no Globoplay e Sandokan na Netflix. Tá bom, galera? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like, seu comentário, tá? Indica o canal aí, compartilha. Pode deixar dúvida nos comentários, eu tô sempre procurando responder vocês e estar presente aqui. Tá bom, queridos? Um beijo e até a próxima. Tchau!